Pessoal, voltando aqui para nossa aula, tá? Eu esqueci só de falar, de avisar na última aula, alguns dos comandos, tá? Na hora de girar, eles acabam ficando virados, né? Ele gira junto o número ou a letra, acaba girando junto aí com ah, o, o interruptor, ou a tomada, enfim. E isso, se a gente não quiser, a gente pode alterar também, né? Dá dois cliques, vocês podem editar aqui o comando, por exemplo, se eu não quisesse mais que esse comando fosse o A, trocasse de letra aqui para B, C, poderia, né? E aqui nas opções do texto, a gente pode também colocar se qual que é o ângulo de rotação, né? Se eu colocar ângulo zero, por exemplo, ele vai voltar a ser na vertical, tá? Então ali tem várias opções. Ah, Tava antes 270, né? Que é com giro. E aí a gente pode simplesmente colocar qual ângulo que a gente quiser, né? Ou então se quer de cabeça para baixo, ou de trás para frente, né? Isso tudo dá para colocar também, tá? Então aqui, por exemplo, se eu quisesse ficar todos eles sempre na vertical, poderia, tá? Se eu só colocar aqui como zero e todos eles vão ficar sempre na vertical, né? Uma forma aí que a gente tem à disposição para facilitar a leitura do projeto. Aqui só acertando para ficar, deixar todos na vertical. Zero aqui também. E aqui também vamos colocar a rotação também como zero. A rotação de todos eles estão agora ah, com a leitura, né, no sentido vertical, dá para ler facilmente no projeto. E aí, o que a gente vai fazer agora são os eletrodutos, tá? Os eletrodutos, de acordo com o que tem aqui no nosso roteiro, né? A gente tem vários eletrodutos e depois tem os condutores que estão dentro de cada um desses eletrodutos, né? Então, os eletrodutos, vocês viram ali que é na camada verde, na camada de eletrodutos. Eu vou colocar aqui o meu, como eu estou usando o notebook agora, tá uma tela um pouco menor, né? Por isso que ele juntou aqui todos aqueles comandos juntaram nessas caixinhas, né? Mas é igual que estava antes, né? Só que agora ela tá uma miniatura dela. Só clica e dá para ver todas as camadas, os layers, né? Então aqui eu vou escolher aqui o meu layer eletroduto, verde, tá? E aí, por exemplo, eu vou ligar aqui as lâmpadas uma na outra, né? Então aqui eu vou ligar a lâmpada uma na outra, né? Repare que, como eu estou usando o orto, ele tende a ficar na horizontal, na vertical, mas se eu selecionar clicando na lâmpada mesmo, né, ele vai respeitar o local que eu cliquei e não o local que o orto funcionou, né, que o orto achou que era. Ou se quiser, dá para desligar o orto, né, dá para simplesmente desligar. Então, aí, vamos fazer para cá também, né? E vamos ligar todas as lâmpadas, todas as caixas de passagem das lâmpadas. E também, né? Todas as lâmpadas já estão interligadas. Agora falta as descidas para as paredes, né? Então a gente desce para ligar lá no interruptor da nossa parede, na nossa tomada, enfim, né? Então ali a gente vai fazer também um eletroduto, né? Que vai ligar, por exemplo, aqui, né? Depois vocês vão ver ali que eu deixei ele um pouquinho mais afastado. Deixa eu religar aqui o Word, né? Eu deixei ele um pouquinho mais afastado, vou deixar um espaçamento de 5 no meio da parede, né? Ou 5 para dentro da parede, tá? Aqui é a mesma coisa, vou fazer 5 para dentro da parede e vou ligar. E aí esse eletroduto que está vindo da lâmpada, eu gosto de ligar aqui embaixo para ficar mais bonito, até para não pegar aqui no nosso interruptor, né? Então ele ficou ali. Nesse outro aqui é a mesma coisa, só que repare que se eu for ligar direto, ele vai cruzar em cima do nosso interruptor. Então aqui o segredo vai vir um pouquinho na horizontal, vai descer na vertical, né? E depois eu vou ligar onde fechar aqui os 5, né? Estou usando 5 para dentro aqui da nossa parede. Então vou vir mais ou menos por aqui e vai até lá em cima até encostar.
né? Aí aqui a gente ajeita, tá? Ah, professor, mas eu quero que fique arredondado, que nem tá o roteiro, né? Aqui foi ângulos retos, não tem problema. A gente pode arredondar usando a ferramenta de arredondamento. Em inglês é a ferramenta fillet, né? Ou em português é concorde, tá? É só fazer a ferramenta de arredondamento. Clica nela. Aí a primeira coisa, a gente tem que definir o raio de arredondamento, então vai digitar R, depois Enter, né? E a gente define qual é esse raio, né? Aí depende muito do tamanho da curva que a gente quer fazer. Vamos tentar aqui um raio 10 para ver como é que fica, né? Aí a gente testa e vê se fica bom ou fica demais ou fica de menos, né? Aí é só ir testando. Uma vez que você colocou já que o arredondamento é 10, ele vai ficar gravado lá como 10. Aqui foi o arredondamento com 10. Ah, quer fazer com mais? Dá para fazer com mais. É só ajustar, né? Então aí desfaz esses aqui, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Se eu quiser fazer aí com um raio 20, por exemplo, né? A gente pode digitar raio 20 e tentar como é que fica, né? Olha lá, talvez um pouco melhor, não sei, né? O detalhe é que ele precisa ter tamanho de pelo menos 20. Então, se essa linha aqui não tem o tamanho do raio, né, é menor que o raio, aí não consegue fazer, tá? Então, ali, nesse caso aqui, não tem 20, né, não dá 20, então não dá para fazer com raio 20. Tu tem que fazer com raio de 10 mesmo, ou algum outro valor, mas que seja maior do que esse comprimento aqui. Faz com raio de 10 mesmo. E a gente faz para as demais, né? Mesma coisa para as demais. Então aqui vamos descer 5, vamos mandar um pouquinho aqui para o lado, até onde ele viria mais ou menos, né? Aqui assim, vamos fazer bem certinho o tamanho da lâmpada, né? A posição da lâmpada. Aí aqui mesma coisa, vamos fazer o raio. Ó. Aqui mesma coisa, fez um raio pequeno, eu quero fazer um raio maior, vou tentar raio 20 aqui. Ela raio de 20. E ele, nesse caso aqui, tem tamanho, né? Tem comprimento suficiente para fazer o raio de 20, né? E aí aqui a mesma coisa, a gente desce com 5 ali, né? E fechou. Aí essa retinha, eu vou apagar ela para fazer uma reta única de lá de cima até embaixo, né? Para justamente a gente conseguir fazer o nosso raio de 20. Então aquela reta tinha só 5, não ia conseguir fazer. E aqui por dentro da parede, olha lá, vou fazer descer só 5 e vou ligar. Aí aqui, claro, né? Quer fazer com mais, quer fazer com menos, é só ajeitar. Ah, quero que comece bem nesse trecho aqui, nesse pedaço aqui. Como é que faz? Aí tem que achar qual que é o raio para dar, qual o tamanho dessa reta, né? Desse comprimento exato aí. Então, por exemplo, daqui para vir até aqui. Vou pagar essa que estava atrapalhando, eu teria que saber exatamente qual que é essa distância, né? Olha lá, essa distância aqui é de 28. Aí dá para fazer com raio de, né, 28. R de 28. Não precisa ser muito exato, não, né? Já vai ficar bonito. Aí fechou. E aqui é a mesma coisa, tem uma tomada aqui e faz o eletroduto para ela. Então tá aí todos os eletrodutos passados, né? E aí falta colocar os condutores, né? Faltou só um eletroduto aqui com o quadro, né? O quadro a gente ainda não tinha desenhado, quadro de distribuição. Vamos fazer um desenho simples aí do quadro. Ele está na camada zero, vou deixar ele na camada zero mesmo, né? E esse quadro eu não tenho as medidas dele, né? Vamos ver aqui o que vai dar mais ou menos para ficar parecido. Olha lá, mais ou menos uns 70 talvez.
60 por 15. Vamos ver se 60 por 15 vai ficar legal, né? Eu vou fazer para baixo, por isso que eu vou colocar é, 15 e menos 60. Mais ou menos parecido, né? Já tá, já tá aceitável. Vou colocar ele aqui, tá? É esse cara aqui. Ah, ele tem essa diagonal, então a gente vai fazer a diagonal ali também, ó lá, diagonal, né? E vai pintar um dos lados. Então faz a achura de um dos lados, pronto. Aí a achura de um dos lados. E já vou fazer um bloco com ele, né? Deixar o bloco do nosso quadro de distribuição, que o pessoal chama bastante de QDC, né? Quadro de distribuição central, tá? E aí eu vou colocar o ponto base bem no meio à direita dele. Só a visão do editor de bloco, não precisamos dele, vamos fechar. Tá aí, né? Esse é o bloquinho dele. E aí a gente pode fazer o último eletroduto que ficou faltando, né? Que é o primeiro deles, é o que sai do quadro e vai para a primeira caixa de passagem. Então aqui temos já os eletrodutos, todos eles prontos. Vai faltar fazer os condutores, né? Eu também gosto quando fica aqui nesse trecho que entre o interruptor paralelo B e a tomada 2, fica muito apertado para desenhar os condutores ali, né? Então, nesse caso, eu gosto de fazer uma linha de chamada, que é esse cara, é essa ferramenta aqui, né? Linha de chamada, tá no quadro de anotações, tem uma setinha ali. Então, a gente coloca ela, é legal fazer bem no meio, fica bonito. E para ter aquela diagonal, daí tem que desligar o orto, né? Desliga o orto e a gente faz a diagonal que a gente quiser. Então, mais ou menos assim vai ficar legal. Tá ali, né? Se eu quisesse escrever alguma coisa, iria escrever ali, né? Não quero escrever, eu quero só ter uma reta para a gente conseguir desenhar os nossos condutores, tá? Então aí vou desenhar aqui um pouquinho mais, só para conseguir caber os condutores ali, vou desenhar uns 20, né? Para ter um espaço nessa reta aqui, para que a gente consiga desenhar, né? Os condutores. Nesse caso aqui, ó, é a fase do circuito um e dois retornos do comando B. Isso tudo a gente já vai falar, como é que ficam os desenhos, como é que faz, né, o que que é a fase, o que que é o retorno, o que que é o neutro, tá? E aí a gente vai conseguir colocar todos os condutores em cada um desses eletrodutos, né? E vejam que tem que sair do quadro de distribuição, vai sair a fase e o neutro, né? Esse símbolo barrinha atravessando é a fase, a barrinha com um tracinho do lado é o neutro. Então tem a fase e o neutro do circuito um, tem a fase e o neutro do circuito 2, tem a fase e o neutro do circuito 3 e também tem um terra, né? Isso aí é aqueles circuitos de cada um dos disjuntores, né? Então, o circuito um é referente ao disjuntor um. O disjuntor um nesse caso aqui, é a iluminação, né? O circuito 2 é aquele que é protegido pelo disjuntor 2, que nesse caso é a tomada de uso geral, né? E o circuito 3 é o disjuntor 3 nesse caso aqui a tomada específica, que é essa tomada 3 aqui, né? Seria a tomada, por exemplo, de um ar-condicionado, né? O ar-condicionado ele não pode mudar de lugar, né? A gente instala ele ali, ele não sai mais dali, né? Um local, uma tomada fixa para ele, é só para ele, tá? Então é por isso que a gente chama de tomada específica, né? Uma conexão específica para o ar-condicionado, ou para o chuveiro, ou para qualquer carga aí que a gente entenda que ela nunca vai sair dali, né? Uma carga, um equipamento que está fixo, e normalmente esse equipamento ele tem uma potência mais elevada, né? Então ele vai ter um circuito exclusivo só para ele, mesmo porque ele não vai poder sair do lugar, né? Então, ali nesse caso, tem o circuito 3 seria como se fosse um ar-condicionado, né? O 1, todas as iluminações, né?
todas as lâmpadas estão no circuito um e o circuito 2 com todas as tomadas, tá? Essa instalação de estação simples é um projeto bem simples, é, mas um projeto maior, mais completo, né? Podem ter vários circuitos de tomadas, né? Tomadas da sala, tomadas da cozinha, tomadas da área íntima, né? Os quartos, tá? E aí, né, pode ter um monte de circuitos. Isso tudo a gente já vai falar eu vou comentar com vocês, vou construir esses blocos dos condutores com vocês na aula, na próxima aula, tá? Mais uma coisa, esqueci de falar, mas é, o tamanho do cabo, né, também é dito aqui. Então a gente vai dizer, por exemplo, a fase 2, né, fase do circuito 2, o neutro do circuito 2, né, fase neutra do circuito 2, esses dois condutores, né, com cabo 2,5 milímetros quadrados. É o tamanho do cabo, vai aqui embaixo. Né? Esse aqui tem cabo 2,5 milímetros quadrados. Esse aqui também, cabo 2,5 milímetros quadrados. Se tivesse um chuveiro, né, seria um cabo 6 milímetros quadrados, né? Então coloca lá cabo, né? Esse jogo da velha aí, 6 já está representando que é 6 milímetros quadrados, ou nesse caso 2,5 milímetros quadrados. Esse é o tamanho do condutor, né? No caso aqui da iluminação, tá? A iluminação, ah, ela está sozinha, é um circuito apenas para iluminação e não foi marcado nada, né? Quando é sozinho, apenas iluminação, a gente pode colocar o cabo 1,5, né? Então aí vai ter, por exemplo, numa observação lá na legenda, né? Por exemplo, assim, a observação, a seção dos condutores não especificados é de 1,5 milímetro quadrado. Então eu sei que todos esses que não estão especificados é 1,5 e aí não polui tanto o nosso desenho, né? Nosso projeto. Então esses aqui que não está marcado nada embaixo é porque é 1,5. Os outros, né, vai estar o valor que vai estar marcado embaixo deles, 2,5, 4, 6, né? Enfim, o tamanho do cabo necessário aí. Aqui já está para impressão, né? Depois a gente vai fazer para impressão também. Certo? Então, até a próxima aula, quando a gente vai fazer os condutores.